Agora, na nossa terceira aula, nós vamos iniciar o orçamento aqui pela nossa multiplataforma de forma manual. Então, por aqui nós vamos conseguir lançar as composições de custo, tudo certinho a partir da Sinap, e você vai ver que é um processo muito mais simples e muito interativo do que nós ir na própria Sinap, na própria tabela, que é uma tabela pública, procurar todas essas composições. Aqui é muito mais fácil, existem filtros, e eu vou te mostrar isso agora. Então, para começar, nós vamos clicar aqui em Novo Orçamento. E aqui eu vou clicar na forma manual. Aqui eu vou dizer se é uma obra pública ou particular. No caso, é uma obra particular. Né? Vou clicar aqui no estado, que é o que me interessa, que é o Paraná. Nas composições do mês de 2026, fevereiro de 2026. E aqui, ó, veja que ele já vem preenchido com 25% de BTI automático. Mas eu já fiz um cálculo de BDI prévio e eu quero colocar ele aqui. Então eu venho aqui e marco, né, os 22,38%, que foi o cálculo que nós fizemos na última aula. As composições da Sinap, nós temos 3 categorias: a desonerada, a não desonerada e a sem encargos. Se você está fazendo uma obra particular, nós vamos usar a sem encargos. Agora, se você está prevendo fazer uma obra pública, entrar numa licitação, nós vamos partir já para composição desonerada ou não desonerada. E aí a escolha de uma dessas duas opções vai depender da sua realidade econômica, de quanto você fatura por ano, né? Isso aí vem mais de uma estratégia contábil, né? Mas aqui você tem a possibilidade de orçar das duas formas e até comparar as duas. Ver se compensa, de repente, mudar um regime. Dá para fazer todo esse estudo contábil de forma que você lucre mais. Né? Então aqui agora nós vamos usar ela sem encargos. E aqui eu vou dizer o nome do meu cliente. Então meu cliente vai chamar João. Perdão, o nome do projeto, né? Então aqui é Muro do João. Meu cliente se chama João. E eu vou colocar aqui o CPF dele, que é 003 252 256 963 96. E tá aqui. Eu inventei esse CPF, tá? Ele não existe. Só para deixar avisado aí o pessoal. E se de repente eu acertei o seu CPF, me desculpa. Foi aleatório. Então aqui criamos o orçamento. Nós temos já essa aba, né, que ela mostra o subtotal, né, sem o BDI, o total com o BDI aplicado, os itens encontrados. Isso aqui é mais quando a gente importa alguma coisa, né? Mas conforme nós formos colocando os itens aqui, ele vai mudando esse valor aqui também. O total particular, né? A diferença, isso aqui é mais no caso de uma comparação que existe e de uma variação, né? Então aqui também nós temos a aba do orçamento sintético, analítico, a lista de materiais, lista de mão de obra e a curva ABC. Nós vamos tratar isso um pouco melhor mais para frente, tá? Então aqui agora nós vamos em adicionar um item. E eu vou procurar que eu vou fazer uma viga de concreto. Vamos imaginar uma viga de concreto na base desse muro, tá? Então aqui, viga de concreto. Então aqui, ó, armação de pilar ou viga de concreto estrutura convencional em concreto armado, utilizando associar 50 de 6,3 e aqui, ó, de 8 milímetros, né? Então eu vou selecionar essa aqui. Vamos imaginar que a gente vai usar ali 500 kg de ferro, tá? Então é muito importante nós prestarmos atenção também na unidade de medida que acompanha a composição de custos. Porque se, por exemplo, eu estou calculando a minha composição de custos, a entrada dela é em quilo, mas eu estou lançando um valor numérico que seria correspondente a metro cúbico, por exemplo, eu estou tendo uma falha na minha orçamentação. Então, isso é onde a plataforma não consegue substituir a função do engenheiro, a função do arquiteto, a função do construtor, que é o conhecimento técnico em cima do que está sendo empregado, né? Então, aqui, como a gente está fazendo apenas como um exemplo, eu vou colocar aqui 100 quilos de ferro CA50, né? Do aço CA50 já armado. Então aqui, ó, a composição ele entrou pilares, eu poderia, né? E eu vou mudar aqui
ao invés de dele entrar nos pilares, eu vou colocar aqui viga baldrame. Né? Então eu mudei aqui, ó, e eu vou selecionar essa aqui, tá? Então aqui eu vou clicar em adicionar orçamento. Quando eu coloquei em adicionar o orçamento, perceba que ele já aparece aqui a viga baldrame ao invés do pilar. Vamos considerar que para os pilares eu vou usar também 100 kg de aço, né? Então aqui eu vou novamente, vou clicar aqui no mais item, né? Que eu vou adicionar um novo item e eu vou procurar novamente essa mesma composição de custo. Então aqui a minha composição é a 92761. Eu também posso pesquisá-la dessa forma. Ó. Inclusive, ó, 92761. Ela já encontrou, né, pesquisando pelo número da composição. Então eu vou colocar aqui, tá? E agora, né, eu vou colocar aqui também a quantidade de 100 quilos, mas eu não vou colocar mais como viga baldrame, eu vou colocar ela como pilares. Vou clicar em OK. Então agora ela vai para a composição dos pilares. Vou adicionar ao orçamento. Então veja, aqui eu tenho a viga baldrame, aqui eu tenho os pilares e agora eu quero fazer uma viga de respaldo, tá? Então aqui eu vou novamente no item, vou procurar aqui. Deixa eu ver só o código que vai ficar mais fácil, ó, 92761. Mais fácil de encontrar. 92761. Já encontrei novamente. E agora, 100 quilos novamente. E aqui eu vou colocar uma nova IAP, que vai ser a viga de respaldo. Ok, vou adicionar o orçamento. Então eu já tenho toda a armação, a ferragem, a parte armada, né, desses mesmos... desse item, né, que é o item de ferragem. Agora vamos para a parte de concreto, tá? Então vamos adicionar aqui um item e eu vou digitar aqui, ó, concreto armado. Né? Aliás, vamos colocar só o concreto, vai ficar mais fácil para a gente procurar. Então aqui ele vem para a parte de execução de passeio, não é o nosso caso. Calçada, alambrado, assentamento de poste também não é. Então tudo que tem o termo concreto, ele já filtra dentro da Sinap e já traz aqui para a gente. Né? Aqui está mais na parte de assentamento. Né? Então, ó, não encontrou aqui. Então eu vou digitar concreto armado. Vamos ver se aparece alguma coisa. Então vamos digitar viga, né? Viga de... Ó. Nós podemos aqui até ir para a parte de madeiramento também, mas eu vou fazer ela um pouquinho mais para frente. Também podemos pesquisar pela resistência do concreto, que é no caso o C25, né? Que eu quero usar aqui, ó. No caso ele veio só a passeio, ou piso de concreto moldado em loco usinado C25. Ainda não é nosso caso. Então aqui o C30. C20. Vamos ver se ele encontra aqui alguma coisa. Ele só está encontrando esse aqui por enquanto. No caso aqui eu não encontrei a concretagem de pilares, mas podemos digitar concretagem pilares. Ele também vai procurar para a gente, fica até mais fácil, tá? Então aqui nesse caso, vou pegar essa primeira composição aqui, com uso de baldes, né? Então eu posso colocar com uso de baldes, com uso de grua, com uso de bomba. Isso aqui vai variar basicamente nos equipamentos que vai usar nessa composição e também na quantidade de mão de obra. Perceba que de uma composição para outra que está tratando do mesmo serviço, da mesma resistência de produto, dos mesmos materiais, eu tenho a variação ó, de 857,40 para 631,98, né? E aqui na outra ainda 592,57. Então a forma como vai ser executada, ela também vai influenciar no valor final da nossa obra, né? Então aqui, por exemplo, ó, lançamento com uso de bomba, lançamento com uso de grua. Eu vou colocar aqui
concretagem de pilares com uso de jericas, elevador e cabo, por exemplo, né? Ou com uso de jericas em cremalheira, né? Aqui eu vou usar esse que está mais em conta um pouquinho, né? Com concretagem de pilares com uso de bomba, que no nosso exemplo vai fazer mais sentido. Então aqui também eu vou colocar 4 metros cúbicos, por exemplo, ali para concretar essa viga baldrame, né? Esses pilares, né? E aqui agora, ó, já veio pilares marcado pra gente, né? Então eu vou adicionar o orçamento. E aí você vai perceber que a concretagem dos meus pilares, ela ficou aqui, ó, marcado pilares, marcou pilares. Então lá já tá, já tenho 2 elementos aqui nesses pilares, né? Agora para a viga, então eu vou colocar agora para as vigas. Então eu vou pôr o concreto para as vigas. Então aqui, ó, concretagem, viga. Então aqui, ó, concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame. Eu acho que esse aqui faz sentido para a nossa viga baldrame, então vamos colocar ele, né? E aqui também vamos colocar aqui 3 metros cúbicos, por exemplo, né? E aqui já entrou, ó, viga baldrame. Você lembra que eu tinha digitado a viga baldrame antes? E ela, a inteligência do programa, ela já vinculou que a viga baldrame que eu digitei antes é a mesma viga baldrame que eu tenho aqui que eu estou trabalhando, né? Então eu vou colocar, coloquei também. E agora eu vou colocar mais um item, que é a concretagem, viga. E aqui eu vou procurar outra composição. Deixa eu procurar lajes aqui, que às vezes ele para uma laje de... Ó, concretagem, vigas e lajes, por exemplo, né? Para pré-moldados, com uso de lançamento e bomba. E aí vai tendo as variações. Você como engenheiro, você como arquiteto, vai saber o que melhor se encaixa no seu projeto, tá? Então aqui, por exemplo, concretagem de vigas e lajes, para lajes maciças ou nervuradas, até 16 andares, não é o caso. Aqui vamos achar alguma coisa mais simples. Concretagem de vigas e lajes, para lajes maciças e nervuradas, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento, né? Então eu vou usar essa segunda composição aqui agora, tá? E agora, ó, ela já veio aqui para minha viga baldrame, mas não é mais essa. Agora eu quero colocar na minha viga de respaldo. E aí eu vou usar a viga de respaldo. E aí eu vou adicionar o orçamento. Então perceba, ó, eu tenho aqui a minha viga de respaldo, a minha viga de respaldo, a viga baldrame, com a viga baldrame aqui embaixo, os pilares, tudo certinho, né? Executivamente, a gente sabe que são serviços que precisam, por exemplo, de montar forma, da fabricação da forma, da montagem, da desmontagem das formas. Mas para encurtar um pouco a nossa aula, porque a lógica de lançamento vai ser a mesma, eu vou pular essa etapa. Então agora eu vou para o assentamento de alvenaria, tá? Então aqui eu vou colocar o assentamento de alvenaria. Então eu vou procurar aqui, assentamento de alvenaria. Então aqui eu tenho argamassa, que não é aqui, alvenaria. Deixa eu procurar. Posso procurar também por outro termo, posso colocar aqui alvenaria de vedação, por exemplo, né? Alvenaria vedação. Né? Então aqui ele já veio, ó, argamassa, ainda não é isso que eu quero. Então vamos procurar por outro termo. Por exemplo, assentamento. Ou só alvenaria mesmo. Vamos ver o que ele acha. Ele continuou com a mesma pesquisa. Então aqui, ó, assentamento. Alvenaria. Isso aqui é mais ele está tratando da argamassa que vai no assentamento, né? Aqui eu já quero uma composição que venha tudo, né? Tá trazendo só argamassa. Então vamos procurar aqui alvenaria
estrutural, só para a gente fazer um teste aqui. Ó, alvenaria estrutural de blocos cerâmicos, alvenaria estrutural de blocos cerâmicos, trouxe todas certinho. Deixa eu procurar aqui vedação. Aqui eu vou colocar essa alvenaria estrutural mesmo. Ah, também podemos procurar pela dimensão do bloco. Então, por exemplo, se eu tenho um bloco de 9 por 14 por 24, aqui ó, eu estava com dificuldades para encontrar a alvenaria de vedação, mas eu coloquei a dimensão do bloco, na forma como ele vai ser assentado, ele também encontrou, né? Então, encontrar essas composições, selecionar essas composições, é o grande trabalho do engenheiro. Isso aqui cabe ao profissional, né? A plataforma está aqui para nos ajudar. Então, eu não consegui encontrar de uma forma, mas eu encontrei de outra. E aqui eu posso falar, ó, ela é com assentamento e preparo em betoneira ou com um assentamento e preparo manual. Aqui eu vou colocar aqui em betoneira. E aqui eu vou colocar, ó, veja que é em metros quadrados, eu vou colocar 100 metros quadrados, tá? E vou adicionar. Então aqui, agora aqui eu vou em assentamento de alvenaria. Né? Ou poderia mudar isso aqui. Vamos colocar só, ao invés de assentamento de alvenaria, depois a gente edita. Aqui, ó. Então vamos aqui colocar agora a parte de chapisco, tá? Então vou procurar aqui, chapisco. E aqui, ó, argamassa, traço de volume, chapisco convencional, preparo mecânico, com bitoneira, 400 litros. Então, ele está aqui em metro cúbico. Vamos imaginar que ali vai o quê? Uns 2 metros cúbicos para tudo, tá? Tá bem na imaginação mesmo isso aqui. Então vamos colocar aqui no serviço, né, de assentamento de alvenaria. Aliás, posso mudar. Eu vou colocar aqui só alvenaria. Alvenaria. Né? Então é uma nova IAP, um novo grupo que eu crio. Vou adicionar o orçamento. E aqui, como está assentamento de alvenaria, agora eu quero mudar. Não quero mais que fique essa aqui, eu quero que fique essa. Então eu mudei para só alvenaria mesmo, né? Então é possível a gente mudar e editar a nomenclatura depois, né? Da forma como melhor convier para nós. E agora eu vou colocar mais um item, que é o último item, que é o reboco, tá? Dentro da SINAP, o reboco ele entra com a palavra de emboço. Então eu vou procurar aqui emboço. Né? Então aqui, argamassa, no traço 1:7, com adição de plastificante para emboço. Então ele já temos aqui também. Eu vou pegar essa primeira também. E aqui metro cúbico, ali eu usei 4, aqui eu vou usar 8, tá? Só para exemplo. Vou colocar ele também na alvenaria aqui. Então ali já entra aqui na alvenaria. Vou adicionar o orçamento. E por último, a pintura. Então eu vou colocar aqui agora o item de pintura. Então no meu caso eu quero usar uma textura rolada. Então aqui textura rolada. Procurar só como textura, né? Então aqui, ó. Por que ele não encontrou? Porque eu coloquei textura rolada, aqui ele está lançado como textura acrílica, né? Então, se eu colocar uma palavra que não contém na composição de curso, ele não vai encontrar, né? A gente confunde o programa, confunde a pesquisa. Então aqui, por exemplo, textura rolada acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. Ok, é isso aqui. Eu tenho ela em teto também, não é o meu caso aqui. E aqui eu vou colocar em metro quadrado, vou colocar que é 200 metros quadrados. Né? E aqui entra como pintura paredes. Ótimo, é isso aqui mesmo, vou adicionar o orçamento. Então, eu adicionei o orçamento, eu posso clicar aqui agora em atualizar, só para ele fazer fechar a conta certinho, né? E aqui eu posso ver em analítico.
Então, quando eu clico em analítico, por exemplo, eu vejo aqui, ó, Viga Baldrame. O que eu tenho na Viga Baldrame? Eu tenho a armadura do pilar, a estrutura, eu tenho concretagem, né? Ele já unificou isso aqui pra gente, né? Então aqui agora, ó, pilares, né? Na etapa de pilares, eu tenho armação, eu tenho a concretagem dos pilares, depois na viga de respaldo tem a armação novamente, eu tenho a concretagem das vigas de pilares também, né? A alvenaria, mesma coisa, ó, a alvenaria ele já trouxe aqui o assentamento da alvenaria que eu queria, a argamassa no... esse aqui é do chapisco, né? A argamassa do reboco, e depois a parte de pintura, né? Então aqui, ó, aqui eu estou num analítico, né, no orçamento analítico, e aqui eu estou com um orçamento sintético, tá? Então o analítico eu consigo ver, além do serviço, né, como um todo, eu consigo ver o que compõe esse serviço, né? E ele já veio bem organizadinho aqui pra gente. Então nós temos, por exemplo, na armação de um pilar ou de uma viga, né, de estrutura de concreto armado, eu tenho o armador, eu tenho um espaçador de ferragem, eu tenho arame recosido, eu tenho o corte e dobra da armadura, eu tenho o ajudante, né, o ajudante de armador, e assim por diante, em todos os serviços, tá? Quando eu clico aqui em materiais, ele vai filtrar para mim todos os materiais que eu vou utilizar, né, com as quantidades e com o valor da SINAP, né? Então, supondo que eu não queira usar esse valor da SINAP, eu queira fazer uma pesquisa de mercado e ver quanto que vai custar tal produto. Eu posso fazer essa pesquisa, imprimir isso aqui, faço uma pesquisa e aqui eu venho e lanço. Ó, meu preço unitário do concreto usinado não era 502 aqui na minha região. O meu preço unitário do concreto era 300. Então eu venho aqui e lanço 300. Né? E aqui ele já viu, ó, meu orçamento particular, né, tá abreviado, ele é de 1.654 e deu uma diferença de 40% do que a SINAP traz, né? Então você pode trazer isso aqui para sua realidade, tá? E posso fazer isso com todos os produtos. E aí você percebe, aqui não apareceu ainda, mas depois ele vai mostrar aqui a diferença que deu da minha pesquisa para a minha SINAP, né? Então, ó, você vê que o valor total aqui já mudou, né? E a mesma coisa com mão de obra, ó. Perceba que eu tenho mão de obra. Então eu tenho pedreiro com encargos complementares, servente, pintor, armador, ajudante, carpinteiro. Vamos imaginar que você contratou uma mão de obra empreitada, né? E sua mão de obra de pedreiro empreitada. Então sua mão de obra de pedreiro, que consta o pedreiro mais o servente, você fechou lá por 10 mil tudo, né? Então aqui no caso da mão de obra do pedreiro, vamos imaginar que ao invés de gastar 7.592 e 3 mil, que soma um pouco mais de 10 mil, o pedreiro fez um desconto lá pra gente, uma mão de obra empreitada, e ficou em 10 mil total, né? Então vamos substituir esses valores aqui. Perceba que o preço unitário do pedreiro, ele é por hora, né? Então nós precisamos fazer o quê? Pegar o valor da minha empreita, né? E vou dividir por hora, que eu tenho planejado aqui, e vou lançar esse valor, ele vai dar certinho. Então vou colocar aqui agora, na calculadora, na própria calculadora do computador, e vou vir aqui, ó, o que era 7.500, agora vai ser só 7.000, dividido por 188,924. Então o valor que eu tenho que colocar ali para o pedreiro é 37,05. 37,05. E ele já chegou no valor bem próximo aqui, no 7.000, né? Agora, novamente, para o servente. Vou pegar a calculadora aqui. O servente ficou lá R$3.000, dividido por quantas horas de servente? Por 115 horas e 13. Então, dividido por 115,13. E aqui eu tenho que custa 26,05. Então aqui, 26,05, o valor da hora do pedreiro ali, né? E aqui ele já deu a redução no meu valor, né? O contrário também poderia acontecer. Eu poderia falar que o meu pintor ficou mais caro do que está na SINAP, né?
Então vamos supor que o pintor com seu ajudante ficou em 4.000, né? Então eu vou colocar aqui que o meu pintor, né, ficou por R$ 50 a hora, um exemplo, né? E o meu ajudante ficou por 40, né? Então ele já calcula aqui também, né? É o mesmo cálculo que a gente tem que fazer por ali. E esses outros aqui eu vou deixar como tá, só para ele manter, né? Então também posso ver a parte de curva ABC. Para que a curva ABC é importante? A curva ABC ela vai me dar a visão do que é mais importante, o que eu aloco mais dinheiro e onde compensa eu brigar por um desconto, por exemplo. Então, será que compensa eu brigar por um desconto em 1 quilo de prego? Ou será que compensa eu brigar por um desconto em uma janela que eu vou usar na minha obra, numa ferragem que eu vou usar na minha obra? Então, a curva ABC, ela vai levar nosso orçamento, ela vai dividir em três grandes grupos, né? O primeiro grupo, que vai de 0 a 20%, o segundo grupo, que vai de 20% a 80%, e o terceiro grupo, que vai de 80% a 100%. Então nós temos aqui, por exemplo, o que vai me consumir mais dinheiro na minha obra e compensa eu gastar energia para buscar um desconto? O concreto usinado. Então veja aqui que o meu concreto usinado ele vai gastar quase 25% acumulado da minha obra. E depois o bloco cerâmico. O bloco cerâmico é o segundo item que eu mais gasto. O cimento, né, é o terceiro item. A massa premium para textura é o quarto. Então você vê que não necessariamente tudo está atrelado ao início da obra ou ao final da obra. Aqui ele vê, ele classifica, né, o que realmente compensa para a gente buscar uma redução de custos, né? E aqui, por exemplo, será que compensaria eu buscar um desconto em um aditivo plastificante? Se eu vou usar tão pouco, se eu vou usar 0,44 litros dele. É claro que quando você for comprar, você vai comprar uma lata fechada, né? E isso aqui, você como engenheiro, você também tem que entrar como um ponderador quando você for fazer um orçamento. Você vai ver que às vezes o que dá aqui no gasto não é a unidade comercial que você vai usar, né? Você não consegue comprar 0,44 ou 0,5 litro de um produto. Você vai e compra o produto na embalagem fechada, né? Então depois fica mais fácil até a gente bate o olho, ó, isso aqui eu não tinha nem percebido. Eu bati o olho e eu vi, falei, olha, não é bem assim, né? Eu preciso comprar conforme o mercado me vende, né? Então, com todas essas análises, a gente consegue finalizar as análises aqui do nosso orçamento manual. E aqui eu também posso, né, eu também tenho a aba de exportar. Então eu posso exportar esse orçamento, né? Por exemplo, eu quero exportar só a parte sintética, ou só a parte analítica, só os materiais, mão de obra, curva ABC. Posso exportar ele completo, tanto em XLS ou em PDF. Então, vou colocar aqui que eu quero exportar em PDF, só para a gente poder ter uma visão. Então, vou baixar ele aqui. Ele baixou, né? E aqui, ó, eu já tenho ele feito, ó, com os dados que eu coloquei do cliente, quando ele gerou, né? Os itens, né? Que eu tenho um total de 10 itens, sem BDI e com BDI, quanto que eu vou cobrar, né? Aqui, a planilha sintética. Depois eu vou ter aqui um pouco mais abaixo a planilha analítica. Aqui, ó, analítica com os insumos. Então tem a armação, né? Ele traz tudo aqui pra gente, ó, separadinho, né? Ó, então tá aqui, né? E aí é claro que nós vamos fazendo depois alguns ajustes, né, em toda essa configuração aqui. Conforme o software vai evoluindo, nós vamos pegando alguns errinhos, né, algumas inconsistências, e a gente vai melhorando. Por exemplo, aumentando esses campos aqui, né? Isso aqui é coisa para a próxima revisão do software, né? Então aqui eu tenho a curva ABC, né? Separadinha, bonitinha. E aí você consegue apresentar isso para o seu cliente.